A paz do Senhor aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus. É sempre uma honra, um prazer estar fazendo a vontade de Deus. Nessa oportunidade, queremos compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. O texto escolhido é Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versículo 20 a 25. Lá nós encontramos, ou nós podemos ler o seguinte, versículo de número 20 diz assim: enquanto Herodes estava lá, chegou uma declaração de Tito e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquelas duas cidades, mas os delegados se fizeram amigo de Blasto, secretário real, e pediram paz, pois a cidade deles dependia economicamente do comércio com o país de Herodes. Veja o resultado. Herodes concedeu uma entrevista a eles, e quando chegou o dia, pôs as vestes reais e sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. Versículo de número 22. O povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. O erro fatal. Hoje as pessoas não conhecem a voz de Deus, e quando o homem fala, pensa que é Deus que está falando. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. O poder da mão de Deus. Ai daqueles que cair na mão de um Deus irado. A boas novas de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo. O tema principal deste vídeo é a poderosa mão de Deus. Mão esta que está sobre as nossas vidas. Que contraste, irmãos! A palavra Senhor crescia e se multiplicava, enquanto o grande Herodes era comido pelos vermes. A palavra de Deus derrota Satanás e traz vitória. Que este ataque seja homicida, como ao de matar Tiago, quando como leão, como vós no versículo 20 e 23. Tiago morreu, todavia a obra de Deus seguiu em frente. Deus, com a sua mão poderosa, levanta sempre para substituir que ele levou para as mansões celestiais.
E diz ainda, irmãos, pois vemos o retorno à Antioquia de Paulo, Barnabé e Marcos, os ajudantes dele, após seu ministério aos santos pobres de Jerusalém. Pode ver os versículos de número de 11, 27 a 30. Marcos era de uma família, irmãos, devota, pois os crentes reuniam-se na casa da mãe dele para orar. E a mão do Senhor Jesus operava milagres. Ele era primo de Barnabé e depois foi motivo de uma disputa entre o primo Paulo. Então ele escreveu o Evangelho de Marcos e no fim conseguiu a aprovação de Paulo. Irmãos, sempre Deus trabalhando. Mesmo que haja uma desavença, a mão poderosa de Deus está sobre o seu discípulo, sobre a sua obra, e ela cresce, ela se expande. Que altas vozes dos líderes mundanos de Satanás jamais nos amedrontem, irmãos. Não tenha medo, tá, irmãos? Logo chegará o dia deles. A palavra de Deus não falha, nunca. E temos a responsabilidade de pregá-lo, de ensiná-lo até o retorno de Deus. Que Deus em Cristo o abençoe a todos. Lembre-se que a potente e poderosa mão do Deus Altíssimo está sobre todos aqueles que o adoram e que o segue de todo o seu coração. Se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.